Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito do entendimento, o Espírito Santo, que abre o nosso entendimento, ele abra o seu entendimento para que você entenda a palavra dele. Uma vez você entendendo a palavra dele, você vai ter fé e coragem para colocar a sua fé em prática. E então você pode ter certeza que vai alcançar os seus objetivos, as suas bênçãos. A fé é algo assim extraordinário, é algo assim fantástico, magnífico. Porque a fé não depende de você sentir. Não depende de você sentir o seu coração, os seus sentimentos. Fé é uma crença, é uma convicção pessoal. E é o próprio Deus quem nos dá essa fé. Essa fé não vem porque a gente merece. Não vem porque a gente é religioso, porque a gente é bom. Não. Essa fé vem porque Deus, com ela, escolhe, separa e elege aqueles que hão de ser salvos. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque quando uma pessoa tem fé, ela crê. Quando ela tem fé em Deus, ela crê que Deus existe sem senti-lo, sem vê-lo, sem tocá-lo. É uma coisa que vem de Deus. É Deus que faz isso. É muito legal. É muito grande mesmo. Olha só. O apóstolo Paulo fala que é Deus quem opera em nós. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Quer dizer, a fé vem de Deus. A fé é uma chamada de Deus para aqueles que creem, óbvio. Por exemplo, eu gosto muito de falar dos 10 leprosos. 10 leprosos viram Jesus e de longe pediram: Senhor, tem compaixão de nós. E Jesus, então, teve compaixão. E todos os 10 ficaram curados. Porque Jesus disse: olha, vai e mostrem-se ao sacerdote. E aí eles se dirigiram para o sacerdote. Só que, quando eles começaram a andar em direção ao sacerdote, que estava na cidade, eles ficaram curados, viram que ficaram curados. Quer dizer, quem revelou aquela fé? Foi o próprio Deus. Deus permitiu, Deus deu a fé para eles terem fé, para que então pudessem ser curados. Todos foram curados. Só que, depois de ter recebido a bênção, a cura, 9, quer dizer, eu diria 90% deles, obrigado, Senhor, e foram embora. Apenas 10%. Apenas voltou para reconhecer Jesus. Ó, Senhor, graças te dou. E Jesus perguntou: cadê os outros 9? Não sei, Senhor, foi embora. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A fé que meu Pai te deu
salvou você. A fé que meu pai deu para os outros colegas seus, os 9, eles receberam a cura. Mas só você recebeu a salvação. Entende, amiga e amigo? Então, as pessoas aproveitam a fé de Deus para tomarem posse das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Quando elas tomam posse da promessa de Deus, das bênçãos, elas viram as costas, vão cuidar da vida delas. É isso aí. E é a maioria, infelizmente. A maioria recebe e vai embora. Apenas uma pequena parte permanece. E é muito importante que você saiba, minha amiga e meu caro amigo, você que foi curado, foi liberto, um dia você recebeu a bênção, Deus presenteou você a fé e você conquistou aquilo que você queria. Mas, depois que você conquistou, você virou as costas e foi embora. Por algum motivo, você deixou a fé de lado. Eu já fui abençoado. Muito bem, mas você não pode se esquecer de que Jesus disse, eu vou até achar aqui no texto sagrado, lá em Mateus, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, se eu não me engano, Jesus disse assim: ai de ti, Betsaida e Corazim. Ai de ti. Eram cidades que haviam sido visitadas pelo poder de Deus. Viram o poder de Deus, foram curados. E Jesus disse: ai de ti, porque se em Tiro e Sidom se tivessem feitos esses milagres que foram feitos aí, eles teriam se convertido. Portanto, no dia do juízo, haverá menos rigor para com aquelas cidades do que com vocês. Haverá menos rigor para com Tiro e Sidom, assim como Sodoma e Gomorra, haverá menos rigor no julgamento para com essas cidades, porque eles não viram o poder de Deus, eles não conheceram o poder de Deus. Mas haverá menos rigor para eles do que para vocês que viram o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus, mas se afastaram, deram de ombros, desprezaram. Então, a fé, quando Deus nos dá a fé, não é simplesmente para que a gente seja curado e conquiste as bênçãos, as promessas dele, mas, sobretudo, para que nós conquistemos o reino dos céus. Entende, amiga e amigo? Então, muitas pessoas, nós temos falado muito de tribulação, muitas pessoas vivem uma tribulação infernal, estão no deserto, estão sofrendo, estão gemendo, já ouviram o poder de Deus, já até experimentaram o poder de Deus, mas não se conformam de estarem naquela situação de deserto. E esquecem que Deus é quem as levou para o deserto, para que elas caíssem na real, para que elas viessem se voltar para Ele, porque no deserto não tem com quem você contar, não tem amigos, não tem parentes, não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem água, não tem comida.
o deserto é deserto. Quer dizer, espiritualmente falando, você fica sozinha, é você e Deus. E Deus aproveita essa situação em que você está só. Ele fala. Se você tiver ouvidos, você vai ouvir. Se você não tiver ouvidos, não vai ouvir. Quem tem ouvidos e quem não tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Pode ter certeza, todos os que são levados para o deserto, pelo próprio Deus, têm ouvidos para ouvir. Mas nem sempre querem ouvir. A maioria não quer ouvir, não quer atender. Então, a fé que Deus nos dá, ou nos tem dado, ela não é uma fé só para conquistas. Não. Há tempo de se colher. Mas antes de você colher os frutos do seu trabalho, da sua sementeira, da sua plantação, antes você tem que semear. Você tem que plantar. Para você plantar, você tem que crer que a terra vai te devolver multiplicado. Essa é a fé inteligente. A fé que você tem que inicialmente perder, entre aspas, você tem que dar para poder receber. Se você não tiver fé para dar, você não vai ter fé para receber. Se você não tiver fé para plantar, você não vai ter fé para colher o que plantou. Essa é a realidade. Então, a fé é algo extraordinário que Deus dá àqueles que Ele está chamando, que Ele está querendo salvar, libertar. Mas a pessoa tem que ter ouvidos para ouvir. Então, há pessoas que pensam que a fé assim, é um poder mágico que faz acontecer a sua vontade, que atende todos os seus caprichos, suas vontades, suas cobiças. Não é, não. Não é, não. A fé não é uma moeda que você compra qualquer coisa, não. Antes de você comprar, você tem que gastá-la, você tem que investi-la. Assim é a fé. Quando você crê, você tem que crer naquilo que Deus falou. E para você obedecer a essa crença, a essa fé, você tem que perder, você tem que se sujeitar. Quem não tem fé para perder, não tem fé para ganhar. Pode ter certeza disso. Essa é a realidade. Quem não tem fé para perder, não tem fé para conquistar. É isso que o Espírito Santo fala. Nós cremos através de Hebreus, através de Paulo. Ele diz assim, ele diz, Hebreus capítulo 11, e no versículo 6, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe ou agradar a Deus. Porquanto é necessário, é obrigatório, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite, eu gosto mais do creio, acredite ou creia que ele existe e que é abençoador, galardoador dos que o buscam, dos que o buscam. Então, você tem que crer que Deus existe para você manifestar uma fé inteligente. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, eu tenho certeza que Deus está falando com muitas pessoas, agora, nesse momento. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus está falando. Especialmente com aquelas pessoas que um dia
estiveram na fé, experimentaram o poder da fé, que a Bíblia diz os poderes celestiais, mas por causa dos sonhos e cobiças e fantasias deste mundo, se deixaram levar com aquilo que é passageiro. Elas deixaram a fé, elas deixaram aquela convicção, aquela certeza que Deus lhe deu nas promessas dele, para ficarem com cara de paisagem diante das ofertas que o mundo oferece. Então essas pessoas viram as costas ou tampam os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Aí depois elas ficam reclamando. Eu já fui lá, é verdade, eu já fui na igreja, eu já recebi bênçãos, tudo, mas, sabe, não aconteceu tudo o que eu queria, porque elas queriam mais e mais. Você sabe que a alma é insaciável, a alma sempre quer mais e mais e mais, quer sempre mais e mais sensações, emoções, prazeres. Nunca a alma está satisfeita. Por quê? Porque o espírito é fraco. O espírito não carrega consigo aquilo que está escrito, aquilo que está prometido por Deus. O espírito é o intelecto, a mente, é a cabeça, é a sabedoria, é o conhecimento, é o entendimento. É o entendimento. O espírito é o entendimento. O seu espírito é o seu entendimento. Se o seu espírito tem a graça de Deus, o favor de Deus, de compreender a sua santa palavra, então o seu espírito vai ter fé, sabedoria, discernimento para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, agir como Deus quer que se haja. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, por exemplo, nós estávamos falando desse texto, é impossível, porquanto é impossível agradar a Deus sem fé. E, por exemplo, eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo Deus, eu não estou tocando em Deus, não, de jeito nenhum. Aparentemente, não tem nada. Aparentemente, aos olhos humanos, não há nada, dá licença. Não tem nada. Mas eu creio que Deus existe. Por que eu creio que Deus existe? Porque eu creio na sua palavra. Eu creio naquilo que ele falou. Como que eu sei que ele falou? Porque eu testei, eu fiz prova, eu provei a palavra de Deus. Eu já falei para vocês da minha experiência provando a Deus. Um dia, no sufoco, eu abri a Bíblia, onde Deus, o próprio Deus nos convida a fazer prova dele, e eu coloquei o dedo sujo, porque eu não estava vivendo em santidade, porque eu estava devendo a ele. Eu coloquei esse dedo sujo no texto lá de Malaquias e falei assim: Senhor, isso aqui que está escrito, o Senhor disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
e provai-me nisto, quer dizer, nas ofertas, nos dízimos. E eu disse, olha, Senhor, eu ouço os pastores falando sobre esse texto. Eu era jovem, recém-casado. Eu tinha conhecimento de Deus. Eu tive uma experiência com Ele. Mas eu cheguei no momento em que eu estava no deserto. E eu apelei para provar aquilo que estava escrito. Eu falei, está escrito aqui, o Senhor quem prometeu ou foi homens que escreveram esse texto? Isso é ideias humanas, são ideias humanas. E como é que eu vou saber que isso aqui é o que foi o Senhor quem falou? O Senhor disse, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. Bênção sem medida é bênção sem medida, é ilimitada. Eu falei, o Senhor não me leva a mal não, mas eu vejo os pastores e bispos falando sobre isso, mas eu nunca vi ninguém cujas janelas dos céus tivessem sido abertas sobre a sua cabeça. Eu nunca vi. E agora mesmo eu estou nessa situação periclitante. Eu estou desesperado e não sei como resolver esse problema. Só o Senhor para resolver. Então, se o Senhor disse isso aqui mesmo, então eu preciso de resposta agora. Eu preciso de resposta. E no dia seguinte veio a resposta. Deus me mostrou. E desde aquele dia, nunca mais faltou nada. Ele cumpriu a palavra dele. Aleluia. Então, quando nós abrimos mão de 2 empregos públicos que tinha garantia, eu era funcionário do Rio de Janeiro, eu trabalhava na Loterge, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, eu era tesoureiro lá e também trabalhava no IBGE, metade do tempo num, metade do outro tempo em outro. Eu tinha garantias, tinha benefícios. Mas quando eu decidi largar tudo para pregar a palavra de Deus, eu estava provando a Deus que eu cria na palavra dele. Eu larguei tudo. Eu deixei o certo pelo duvidoso, que as pessoas falavam para mim. Rapaz, você é maluco, você tem duas filhas, você tem uma família, você tem seguro de saúde, você tem isso, você tem benefícios assim, assado. Eu falei, se Deus existe, nós vamos arrebentar. Se Deus não existe, eu vou me arrebentar. Das duas, uma, ou é ou não é. Então eu tive fé para deixar o certo pelo duvidoso. E duvidoso entre aspas. Mas eu criei. E assinei a minha demissão nos 2 empregos. E as meninas, Cristiane e Viviane, eram pequenininhas e precisavam de cuidados médicos. Elas precisavam. Mas eu só falei assim, Esther, eu vou nessa fé. O que você acha? O que você acha? Não. Você crê? Creio. Ela me apoiou. E nós fomos em frente. Então, o que eu estou pregando para vocês, falando, ensinando aqui diariamente, é o que eu experimentei. Eu provei essa palavra. Eu criei nessa palavra. E creio nessa palavra. Mas é fato que essa fé, eu não sou perfeito, não sou essa pessoa de fé que deveria ser, mas o mínimo de fé que Deus me tem dado tem sido suficiente para suprir as nossas necessidades. Porque nós temos usado
A fé, a coragem, olha só, nós temos tido coragem para tomar atitudes que, como pessoas normais, digamos assim, não tomaria de jeito nenhum, a não ser que fosse movido, como foi o caso, no meu caso, movido pela fé. Porque é muito forte isso. O que eu quero que você saiba, minha amiga, a fé que Deus nos dá não é só para conquistar, não. É fé para você plantar, para você semear e aguardar o momento certo da colheita. Se você não tem fé para dar, você não vai ter fé para receber. E eu não estou falando aqui de oferta, não, nem dízimos de oferta, não. Eu estou falando de vida e vida com abundância, vida eterna, salvação da alma, que é o mais importante. Então, você está aí no meio do deserto, reclamando, choramingando, poxa, aconteceu isso, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, etc. E agora Deus não me ouviu? Não, Deus te levou para o meio do deserto para você ter sensibilidade para ouvir a voz dele. E se você ouve, você obedece, você segue. Se você ouve e não obedece, você fica só. Olha só o que diz o texto aqui, muito legal. Lá em Isaías, no capítulo 26, em versículo 2, diz, eu vou ler só esse texto, mas depois você lê o texto inteiro. Só para chamar a atenção, olha só. Diz assim, Isaías diz, Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Quer dizer, como Paulo diz lá, é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar para a sua glória, a sua vontade. Aqui, Isaías diz a mesma coisa em outras palavras. Ele diz que o Senhor nos dará a paz, porque é Ele quem faz em nós todas as nossas obras. Quer dizer, Deus é quem opera dentro de nós, tanto o querer como o realizar. Mas o querer, a vontade dele, não a nossa cobiça, não os nossos desejos pessoais. Não. É segundo a vontade dele. Então, quando você se enquadra dentro da vontade de Deus, ó meu Deus, seja feita a tua vontade, o nome do Senhor Jesus vai ser honrado, vai ser santificado através da sua vida. Aliás, nesta quarta-feira nós estaremos no Templo de Salomão falando sobre esse assunto. O que significa santificar o nome do Senhor. Santificar o nome de Deus em nossas vidas. Nesta quarta-feira, às 20h. Mas o fato é que você tem que ter consciência, não sei se eu estou sendo claro, não sei se você está compreendendo, não sei se eu estou misturando os assuntos e você está sem entender, mas pode ter certeza uma coisa, eu fico tranquilo, porque mesmo sendo falho, e mesmo falando muito, mas com certeza absoluta que dentre as muitas palavras que eu falo, uma, pelo menos, é de Deus para você. Pode ter certeza disso. E eu creio
Eu creio nisso. Por isso nós estamos diariamente pregando, ensinando, orientando. Eu tenho certeza que pelo menos uma palavrinha que nós falamos, eu não sei qual, mas chegou no ponto, chegou aí no seu entendimento e você entendeu tudo. Você sabe que Deus não precisa de um livro inteiro para fazer a gente entender, não. Uma única palavra, uma única palavra é capaz de você entender tudo que Deus quer de você. Por isso que a gente sempre ora, ó Deus, abre o entendimento do teu povo, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para você compreender, entender a sua voz, a sua palavra. Porque uma vez você entendendo, você vai ter fé. E ter fé é ter coragem para agir aquilo que Deus falou. Você assumir aquilo de forma confiante, tranquila, ainda que o mundo esteja pegando fogo. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé constante. A fé que vive pela fé. Não a fé que ora está na fé, ora está na dúvida. Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o deserto, quem está na fé está no Espírito e vive a fé até o fim, ainda que esteja no deserto. Mas uma coisa é certa, se ela está convicta de que Deus é com ela, é porque Deus é com ela. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa convicção, essa certeza. É Ele que faz tudo, amiga e amigo. É Ele que faz tudo. Ele quem nos dá a fé para que nós venhamos conquistar. É Ele que nos dá a coragem para agir. É Ele que faz todas as obras em nós. Nós somos apenas meros instrumentos. Nada além disso. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais santo do que ninguém, ninguém merece coisa alguma. É Deus que opera em nós, dentro de nós, tanto o querer como o realizar. Eu provei essa palavra e ela se confirmou na minha vida e eu posso falar isso com você. Eu tenho autoridade para falar isso para todas as pessoas. Quem quiser, quem tiver ouvidos para ouvir, quem crê, amém. Quem não crê, paciência. A gente não pode fazer mais nada a não ser do que falar, pregar, ensinar, orientar e deixar que o Espírito Santo venha fazer a obra em cada um. Portanto, fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, boas obras, caridade, atenção, a pessoa ser uma pessoa bondosa, generosa, isso não é suficiente. O que agrada a Deus é a fé. E fé é uma comunicação pessoal, íntima, entre você e Deus, Deus e você. É o canal de ligação entre nós e Deus. E esse canal tem que estar limpíssimo para podermos ouvir, entender e agir, praticar aquilo que nós ouvimos de Deus. Você tem fé, eu tenho certeza disso. E essa fé, muita ou pouca, ela veio de Deus. E você não precisa de uma fé enorme para receber as grandezas de Deus, não. Você precisa de fé. Você creu. Por menor que seja a sua crença, menor, Deus já chama a atenção de Deus. É como eu já falei, quando a gente tem fé ou manifesta a fé, o nosso corpo se ilumina. Parece que o nosso corpo se ilumina e chama a atenção de Deus. E faz o diabo só fugir. Então, sem fé é impossível agradar a Deus.
porquanto é necessário, é preciso, é obrigatório que aquele que crê em Deus, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Deus, venha santificar o nome dele através do que Deus faz. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, obrigatório, é imperiosa a necessidade que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Isso é suficiente. E que é galardoador daqueles que o buscam. Mas não é buscar uma vez, eu vou lá na igreja, vou buscar e pensa que vai acontecer as 1000 maravilhas. Não, não vai ser assim. Buscam, é constante, a busca é constante, é permanente. Deus não quer ser amante de ninguém, ele quer casar, é compromisso. E se a pessoa não quer compromisso com ele, só quer viver na base, amaziado com ele, ele não aceita. Ele aceita quando a pessoa quer casar e viver pelo resto da eternidade com ele. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.